Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das nossas conversas sobre liderança e gestão. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Juliana Nascimento, que é COO e cofundadora da Vibra, sobre um tema cada vez mais relevante: como construir uma cultura organizacional forte em um ambiente 100% remoto. Então, Juliana, bem-vinda! Para começar, me conta a tua jornada de carreira até aqui. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você e conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é a cultura. A minha carreira não é tão tradicional assim. Eu comecei como professora de histórias, formada em história, licenciatura. Eu cheguei a dar aula durante 4 anos na educação de jovens e adultos, trabalhei com criança, trabalhei com adolescente. E eu entrei numa crise de que eu não sabia se era isso que eu queria fazer da minha vida para o resto da minha vida. E eu comecei a fazer vários cursos. Um deles era de moda. E dentro do curso de moda, eu entendi que o que eu achava mais legal eram os movimentos de comportamento de consumo. E aí eu foquei em estudar isso. Então, fiz uma pós em comportamento de consumo. Eu ingressei no curso de antropologia na UFSC para entender melhor esse comportamento humano. E eu abri a minha primeira empresa, que foi a Étnica, que foi uma empresa de pesquisa de comportamento de consumo. Meus clientes na época, a maioria eram designers. E nessa época eu tinha um relacionamento com quem é o meu sócio hoje, que é o Leandro. E ele trouxe essa ideia. Ele é um cientista da computação e ele trouxe essa ideia de vamos criar alguma coisa para o profissional que trabalha remoto conseguir acessar mais oportunidades. Então ele trouxe a visão de programador dele. Na época ele tinha uma fábrica de software. E conversando, a gente acabou chegando na ideia dessa rede. A Vibra nasceu primeiro como uma rede. E eu entrei para trabalhar como que se comportava esse profissional que era programador e que trabalhava remoto. Então fui me envolvendo, me apaixonando pela ideia, e quando eu vi eu já estava sócia, já tinha fechado a Étnica, já estava trabalhando só na Vibra. As coisas foram acontecendo, foi desse desejo de mudança lá da professora, que não era bem o que ela queria fazer. Acabei há 10 anos estando dentro da Vibra e trabalhando com tecnologia e com pessoas, e com cultura e com comportamento e com tudo junto ao mesmo tempo. Hoje mais ainda, com toda essa revolução de inteligência artificial. A Vibra tem uma história que eu admiro muito, né? Por isso que você está aqui representando a organização e principalmente a minha inquietação com relação à cultura em ambientes remotos. Eu escuto muitas frases de clientes de diferentes setores do desafio ou dilema para algumas organizações de sustentar a cultura, nutrir cultura, manter times engajados em ambientes à distância. Então acho que a primeira coisa que eu queria saber, que é a minha curiosidade principal, é o que fez vocês lá atrás tomarem a decisão de, não, nós seremos um time 100% remoto. As pessoas. Esse público que a gente estava entendendo como organizar ele para trazer, para trabalhar nesse modelo que a gente propôs, a Vibra entendeu que existia uma evolução do trabalho freelancer que podia ser feito. Hoje, depois de alguns anos, a gente entendeu que isso se chamava Talent as a Service. Mas foi depois de um tempo que a gente entendeu a categoria desse tipo de trabalho. Que era entender quem eram os profissionais que se desenvolviam bem e conseguir fazer essa ponte e conectar. Nas entrevistas, eles traziam isso. Eu tenho meu tempo de trabalho, às vezes eu programo muito melhor à noite, eu não preciso estar lá batendo ponto, eu gosto do meu lugar, do meu computador aqui, sem distrações de escritório, de outras pessoas. E muitas vezes eles falavam que aquele problema que precisava ser resolvido no escritório, às vezes eles estavam em casa e davam o estalo. Mas como que eles iam resolver? Se eles estavam em casa, eles davam o estalo. Então, essa liberdade que a tecnologia traz, de não precisar estar num lugar para conseguir trabalhar, para conseguir resolver, que foi o que impulsionou isso no início. Bom, e aí decidindo pelo remoto, agora entrando já no tema de cultura, qual que é o significado para você de uma cultura organizacional forte nesse ambiente remoto? Vamos para a cultura organizacional, vamos tentar entender isso primeiro. Como eu bebi muito da fonte da antropologia, eu entendo que cultura é o que faz funcionar. Tem uma frase muito legal de um antropólogo chamado Clifford Geertz, que ele diz que cultura é o que a gente faz sem pensar, mas que nos guia o tempo inteiro.
E aí existe todo um estudo para entender o que faz a gente fazer as coisas sem pensar e que nos guia o tempo inteiro. Então são várias estruturas que fazem isso, trazendo esse contexto da antropologia, que a antropologia vai estudar a cultura num sentido de sociedade, né, de o que faz aquelas pessoas irem morar juntos ou fazer com que aquele sistema funcione, para dentro de uma empresa. E é isso, uma empresa é isso, são pessoas juntas fazendo uma coisa funcionar, fazendo um negócio funcionar. E existe uma cola, existe o que faz elas estarem ali. E dentro do trabalho remoto tem várias coisas que fazem a cultura funcionar. Não deixa de ser um microsistema funcionando e acontecendo. Então vão ter os rituais, toda a cultura se baseia em rituais, tudo são rituais. O que acontece, o que se repete todos os dias, vira cultura. Eu não acredito muito que cultura se faz, ela está acontecendo, né? Então, se eu tenho 2 pessoas fundando uma empresa, eu já tenho uma cultura, que é o que faz aquelas pessoas estarem junto, aquela cola, aquilo ali funcionando do jeito que está funcionando. Se eu vou aumentando, as pessoas que vão sendo colocadas ali dentro já chegam numa coisa acontecendo, elas também colaboram. Então, é um microsistema vivo. E aí vão ter os aportes. Tem aportes físicos, tem os rituais, como eu falei, tem as reuniões, tem elas resolvem problemas, como que elas criam acordos para dar feedbacks, como que elas focam. Eu acho que você ajudou a gente uma vez no tratado de feedback, né? Faz uns 7 anos que você foi chamada porque a gente estava criando um tratado de feedback. Então ele é um aporte físico, que quando eu preciso dar um feedback eu posso olhar, que foi construído por todo mundo que estava na empresa naquele momento, e ele é revisto o tempo inteiro. São esses aportes que criam a cultura, são como aquelas pessoas se juntam e vão resolvendo problemas. Não é muito diferente do físico, né? Só que eu preciso ter mais documentação, preciso ter mais estímulo, precisa ter mais rituais que reforcem isso. Então, é nessa linha que a cultura forte se forma. Sim, você falou, né? Tão diferente do físico, mas tem algumas coisas talvez que ajudam e funcionam no remoto, né? Então, quais são as práticas que, na tua experiência, ajudam a manter essa cola, apesar das pessoas estarem à distância? O que todo mundo fala, eu não tenho cafezinho para resolver os problemas, não tenho conversa de corredor. Mas a gente pode fazer isso acontecer. Tinha uma prática que era muito comum, que as pessoas se atrasavam em torno de 3 minutos para as reuniões. A primeira coisa que eu e o Leandro pensamos, vamos pegar no pé das pessoas para elas seguirem, porque elas estão em casa, elas podem seguir os horários. Mas a gente resolveu não fazer isso. A gente deixou até 5 minutos no início das reuniões para as pessoas conversarem sobre amenidades, sobre coisas. Então elas usam esse tempo que não tem do cafezinho no início de todas as reuniões principais, da abertura, do fechamento, das reuniões de lideranças, para fazer esses pequenos alinhamentos. Como é que está a vida, o que fez, como é que vai, o que aconteceu. E aí, às vezes, resolve muitos problemas que são de relacionamento assim, de uma forma mais leve, sem grandes estruturas para fazer com que aquilo aconteça. Legal. Tem happy hours, tem treinamentos, tem toda a estrutura que precisa existir. Tem happy hour temático, happy hour remoto, trabalha nessa linha. E a Vibra trabalha sexta-feira até meio-dia. Então, de tarde, normalmente a gente não trabalha. Então, a gente tem a Short Friday, né? Que também é um termo que eu conheci depois do que a gente já fazia. E ali, depois do meio-dia, a gente já sabe. Se entrou em contato é porque realmente aconteceu alguma coisa importante. Terminou a reunião de encerramento, que às vezes é um happy hour, uma vez por mês é um happy hour, a gente vai viver a vida. Então isso ajuda a deixar também um ambiente leve. E a gente só conseguiu fazer isso porque também é focado em entrega. Você não tem como ter uma super gestão de produtividade, uma microgestão muito intensa no trabalho remoto. O trabalho remoto precisa existir confiança e precisa ter a gestão da entrega. Eu preciso confiar que vai entregar. Se não confiou, eu preciso entender o que aconteceu. Até eu tomar uma decisão de demitir alguém, eu preciso ter uma escala de o que aconteceu, como é que não foi entrega, ações de educação, ações de melhoria do comportamento. É nessa linha que a gente trabalha. E como equilibrar autonomia e acompanhamento em time 100% remoto, sem comprometer os valores da empresa, enfim. A gente usa a estratégia da liderança situacional. Então, eu sei a medida que eu tenho que acompanhar de acordo com o desenvolvimento da pessoa. Então, eu tenho ali os 4 quadrantes
da liderança institucional. Então, quem entrou vai precisar de quem acabou de entrar num cargo, ou acabou de entrar numa empresa, ou trocou de um cargo, entrou numa liderança, vai precisar de um acompanhamento mais próximo. Então, por mais que ela tenha autonomia, eu tenho que saber onde eu aperto, onde eu puxo. Entraram 2 lideranças agora que estavam há 4 anos na empresa. Eu preciso acompanhar de perto, mas se eu ficar próxima demais, dizendo o que elas têm que fazer, eu vou tirar a autonomia delas. Então, é contextual. Eu uso para me guiar a questão da liderança situacional, mas tudo tem o seu contexto. Então, quem está entrando precisa de mais ajuda. Depois eu preciso de ajuda para que a pessoa vá atrás e vá se educando. Sim. E aí vai indo até ela ter uma autonomia e dizer, e aí o que eu faço? Eu preciso chegar nesse momento em que eu pergunto o que eu vou fazer. Ótimo. E no fim não muda tanto do presencial, né? Essa questão da liderança situacional, a minha abordagem muda de acordo com o desenvolvimento. Mas eu ainda gosto de reforçar o ponto da confiança, porque na minha experiência tem um paradigma muito forte de se eu não estou vendo, e isso é a primeira revolução industrial, se eu não estou vendo, eu não estou gerindo e as pessoas não estão trabalhando como consequência. Né, que aqueles ambientes antigos que a gente vê em filme, que o chefe da fábrica, que era o capataz, ficava em cima. Você já viu algum filme assim? E todos os funcionários operando embaixo, porque aí ele ficava observando literalmente, né, e supervisionando se as pessoas estavam realmente trabalhando. Hoje existem softwares, né, vários aí que fazem esse papel de te mostrar o que está acontecendo, só que eu preciso ver a pessoa lá para ver o que ela está fazendo. No remoto é muito mais difícil. Eu vou conseguir olhar dentro, se as informações estão completas dentro da ferramenta que tem que estar. Se não está, aí eu posso fazer uma microgestão temporária para ensinar e acompanhar que aquela pessoa consiga fazer. E aí isso são até as estratégias de dar ultimatos. A gente tem um ultimato, ninguém sai demitindo. Eu dou ultimato, que é aquele momento em que eu já fiz tudo e a pessoa não reagiu. Dentro do quadrante que ela está, era para ela estar fazendo X, não fez. Eu dou ultimato, ela acompanha de perto, não conseguiu, aí realmente não continua, mas se conseguiu, vamos para cima. Tá? Então tem toda uma situação. Não quer dizer que vira uma bagunça, que a pessoa não vai fazer, eu não vou estar sabendo que ela não vai estar fazendo. É uma questão de confiar, delegar e acompanhar. E o quanto você vai acompanhar, se é perto ou longe, vai depender do desempenho mesmo. Dependendo do quanto você conseguiu que a pessoa desempenhe. Muito bom. Bom, ritmos diferentes, né, de trabalho e até fusos, às vezes, diferentes. Acho que fusos, não sei se vocês pegam também. Já tivemos. Mais ritmos, né? Tem gente que é mais noturna e tem gente que é mais diurna. Já tivemos. Hoje eu acho que estamos num ritmo muito parecido, a equipe que está hoje, mas já trabalhamos com uma pessoa que morava no Acre, por exemplo, fuso horário é diferente, aí tinha que se ligar que quando ele mandava o convite para a reunião, que fuso horário que estava e ajustar. Eu sei que o sol nasce mais cedo para quem mora em algumas regiões do Nordeste, então tem gente que às 5 horas da manhã já está acordado, às 6 já está trabalhando, porque não consegue dormir, né? Mas aí termina de trabalhar mais tarde. O importante é seguir os rituais, estar em todos os rituais. E aí, o que você vai entregar é como você vai entregar. Cada um faz a gestão do seu tempo. Exatamente. Aí a gente volta no tema da confiança, né? Hoje não tem ninguém que trabalhe de madrugada, assim. Já tivemos pessoas que funcionavam melhor de madrugada, mas estavam em todos os rituais. Quando precisava de reunião, durante o horário comercial, elas estavam lá também. Eu acho que a principal coisa é lembrar que precisa se criar espaço para essas amenidades. O remoto não tem a hora do cafezinho, não tem a hora do corredor, então é preciso ser intencional nisso, em criar esses espaços, em pensar em como que vai ser. Eu acho que essa é a dica mais prática que eu posso dar em relação à cultura. Os rituais precisam ser nomeados e fazerem sentido. Então, as coisas só existem quando elas são nomeadas, as coisas nascem a partir dos nomes, então não subestime o poder de nomear os rituais, que tem a ver com a cultura da sua empresa. Então, obrigada pelo esse bate-papo, foi incrível. Eu que agradeço, muito obrigada pela chance de falar sobre cultura, sobre esse tema que eu gosto tanto. Esperamos que essas ideias inspirem líderes e profissionais a aprenderem a liderar e a gerir pessoas à distância. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas e nos siga nas redes sociais.